Gente, eu estou aqui hoje com o fisioterapeuta. Vocês não é estética, é daqueles que te deixa sem dor. Olha que coisa maravilhosa, porque não é fácil, né? Ficar sem dor, mas é com fisioterapeuta. Você pode tomar remédio, mas fisioterapeuta te alinha, tá? Então eu estou aqui com o Batuta, que ele é cheio de cursos, cheio de coisa para contar para vocês, o Américo Lourenço. Américo, a tua mãe é Ricardo Lourenço. Vacari Lourenço. É, você tem o Vacari nesse Tem o Vacari também. Bom, você nasceu aqui em Catanduva. Sou aqui de Você Catanduva. tem uma história linda de vida, porque você nasceu e depois seu pai faleceu, né? Sim. Então você é filho da Silvia. Na verdade a minha mãe é Silvia e meu pai biológico, Silvia e Ricardo. Meu pai biológico é o finado Edson Vacari. E quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, minha mãe se casou com o meu pai atual, desde então, dos meus 3 anos, que é o Toninho Lourenço, né? Antônio Norival Lourenço. O famoso Toninho Lourenço da Educação Física, do SESC, né? O homem da Educação Física em Catanduva. É, verdade. Então, realmente, a história, por mais que teve bastante baixos, teve muitos altos também, né? Verdade. Você é uma pessoa muito querida, né? Bom, aí, como que é a tua formação, Américo? Eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu fui começar a minha graduação primeiro em Campinas, fui estudar a fisioterapia, aí eu falei, bom, eu acho que eu poderia também estudar educação física. Me deu um estalo, eu falei assim, seria besteira não complementar uma formação com a outra, ainda mais que meu pai vem da educação física. Minha mãe também é professora de educação física. Trabalhei com a Silvia no SESI. Exatamente. Então eu achei assim bastante importante a gente juntar essas duas formações e quando eu passei para o 2º ano da fisioterapia eu entrei no primeiro da educação física. Aí você fez fisioterapia aqui em Catanduva? Aí eu voltei para cá no 2º ano. Porque você estava fazendo em Campinas. Aí eu voltei para cá no 2º ano e completou com educação física. Exatamente. Porque a educação física é à noite, né? Noturna. E na época a fisioterapia era manhã e tarde. É verdade. Então eu estudava de manhã, depois à tarde, depois à noite. Foi bastante corrido. Que turma que você é daqui da Fafica? Se eu não me engano, é a 4ª turma. 4ª turma. 4ª turma. A Fafica formou bastante, né? Bastante. Porque o Alisson, meu filho, também é formado na educação física. Sim, exatamente. Chiquinho. Tem bastante pessoas que hoje são referências na área da fisioterapia que tiveram formação aqui em Catanduva, né? É verdade. E aí, bom, sei que você tem cursos e cursos e cursos, que você é baseado em cursos. Primeiro você dá aula na Faculdade de Educação Física ainda? Desde 2008. Então, você dá aula lá. E aí você começou a fazer cursos. Quais são a tua formação em cursos? Que você mais destaca, porque você tem muita coisa. Bom, na parte acadêmica eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Onde você fez mestrado? Fiz na Unifran. Ah, tá. Fiz na Unifran, inclusive, com o Igor, né? Ah, é verdade. A gente fez junto o nosso mestrado, a gente estuda promoção de saúde. E aí, depois eu fui para o doutorado. E onde foi o doutorado? Também na Unifran. Ah, também lá. Eu dei continuação lá nos estudos na Unifran. E aí, nessa época, eu não estava atuando na parte clínica. Só que eu comecei a estudar, a fazer alguns cursos de coluna específico, porque eu sempre gostei dessa temática, né? Eu dou aula de anatomia, enfim, vários fatores me trouxeram para esses cursos. E eu fiz um curso com um fisioterapeuta que é referência no Brasil. Ele chama Danilo Soares. E ele tem um curso de terapia mecânica avançada para hérnia de disco. E esse curso eu posso dizer que mudou minha vida, porque depois que eu fiz esse curso, eu comecei a ter ferramentas para fazer com que o paciente com hérnia de disco, que chega travado, com aquela dor que sai da coluna e vai até lá na sola do pé, eu consegui ter instrumento para fazer com que esse indivíduo, com apenas 5 sessões, ele tivesse resultado. Tá, mas espera aí um pouquinho, você já tem tudo isso daí. Você trabalha, mas você primeiro, antes de quando a gente está mostrando esse trabalho maravilhoso que você tem, você formou esse instituto aqui. Então, não, primeiro eu fiz os cursos. Ah, você fez os cursos. Eu fiz os cursos e aí o curso começou a me despertar o interesse, falar, por que não eu abrir um local, né, próprio meu de atendimento? Mas você já tinha consultório antes? Eu tive, mas aí que tá, eu trabalhei com plano de saúde, trabalhar com plano de saúde é diferente, né? Agora, graças a Deus, eu consigo ter um ritmo de trabalho onde eu atendo de forma, você está vendo aqui que é um espaço individualizado, tratamento para uma pessoa, minha atenção é totalmente voltada para um único cliente e a gente tem um preço
para pessoas assim Você de não forma atende mais plano particular. de saúde? Não, já não atendo mais plano de saúde. Então é só no particular mesmo. Então eu vou te falar um negócio. Eu sinto uma dor. Eu falo, eu tô com dor nas costas, dor aqui na lombar, tudo quanto é lado, na perna, não sei o quê. O que eu procuro? Médico ou eu procuro um fisioterapeuta? Olha, na verdade, o tratamento é complementar, né? O médico ele vai ter o recurso da medicação. Então ele vai ver o seu quadro clínico, ele vai conseguir te medicar para aliviar a sua dor, né? Mas os problemas que a gente trata aqui são de ordem mecânica. Isso significa que são movimentos que causaram o problema. E normalmente um movimento causa em um sentido o problema, a resolução do problema está no movimento contrário, entende? Então, o que a gente fala, por exemplo, na hérnia de disco, ela é que nem se fosse um espinho que está beliscando o seu nervo. Se você tem um espinho no seu dedo, você não vai tomar remédio, você vai precisar tirar o espinho, não é mesmo? Então, os movimentos adequados conseguem fazer esse afastamento da hérnia do seu nervo, e aí parece para o paciente que é mágico, né? Fala, não dói mais. Um pouquinho, eu te falo porque também já tenho, eu sei o tamanho da dor que é a tal da hérnia de disco, né? Por que hoje em dia é postura, que tem tanto problema de hérnia de disco desse jeito? Porque eu também não tenho postura nenhuma, não tenho. Sim. Tô falando isso por causa própria. Olha, o que a gente observa bastante, que a hérnia de disco ela aparece em média em pessoas com, em média, 37 anos de idade. Às vezes mais, às vezes menos, mas a média é ali 37 anos. Então são pessoas que estão numa fase ativa da sua vida, né? E hoje em dia a gente observa a tecnologia presente em todos os locais e o computador, né, é um celular. Local que fixa a pessoa, celular. Então, o computador, às vezes a pessoa precisa manter uma postura que não é adequada para ela e manter horas de trabalho. Então, o que acontece é que o disco, ele gosta de uma postura neutra. A partir do ponto que você tem intervenções que começa a beliscar mais de um lado do que do outro, os problemas vão começando a aparecer. E a hérnia de disco acontece exatamente por posturas mantidas ou por uma postura que vai pegar um peso lá embaixo muito pesado e sobe, né, de forma inadequada, e aí acaba estourando a própria hérnia de disco. Hoje em dia tem tantas técnicas, tantas coisas, e hoje quase assim eliminou bastante as cirurgias, né? A hérnia de disco, o que ela é? Nada mais é do que esse disco estourar e o conteúdo dele vir beliscar esse nervo, certo? O que acontece? No tratamento da hérnia de disco, a gente precisa regredir a hérnia de novo para dentro do disco. E como eu estava falando, o movimento ele é o único capaz de fazer isso de forma não cirúrgica. Então tem 3 maneiras da gente regredir a hérnia. A história natural da doença, a pessoa de 4 meses a 2 anos é o tempo que a ciência fala pra gente que naturalmente a gente regride essa hérnia. Mas uma pessoa ativa não pode ficar 4 meses afastada do seu trabalho, muito menos 2 anos, né? Então a gente tem o tratamento conservador especializado, que é o tratamento multimodal, que reúne técnicas da quiropraxia, osteopatia, movimentos ativos, e que esse tratamento faz o quê? Regride a hérnia, um movimento adequado, cada pessoa vai ter não é uma receita de bolo, então cada pessoa tem um movimento que consegue jogar de novo essa hérnia para dentro do disco. E isso é eficaz, tanto que os estudos apontam que dentre as pessoas que têm hérnia, 97% dos pacientes que passam com tratamento especializado regridem a hérnia, ou seja, 3% apenas precisam de cirurgia, porque não conseguem regredir com o tratamento conservador. Então, se a gente conseguir fazer o tratamento de uma forma não cirúrgica, né, melhor. Agora, se o tratamento não funciona, ou se o paciente senta aqui na minha frente, eu já vejo sinais graves de que não é para mim, eu já mando direto para o neurocirurgião para ele fazer a cirurgia. Então, tem uma complementação, né, entre fisioterapeuta e médico, então, para conseguir o melhor bem-estar para o paciente. Peraí, você trabalha com neurocirurgião ou com ortopedista? Na verdade, são as duas especialidades médicas que lidam direto com pessoas com dores na coluna. Então, alguns pacientes procuram ortopedistas, outra neurocirurgião, e
tanto faz, na verdade. Quem faz cirurgia é o neurocirurgião. A cirurgia específica do neurocirurgião, exatamente. Tá. Américo, hoje em dia tem um sobrepeso lascado, né? Que a gente fala, obeso, obesidade mórbida, essas coisas. E acarreta muita coluna. Quando chega uma pessoa dessa aqui para você, como que é o tratamento? Olha, o tratamento aqui, você pode ver que eu tenho bastante... Modelos. Bastante peças sintéticas, porque eu priorizo muito a educação e saúde. A pessoa ela precisa saber o que ela tem para ela poder agir de acordo com o que ela precisa. Se ela não entender isso, nada vai acontecer, né? Então, é óbvio, a coluna ela é um pilar de sustentação. Quanto mais peso ela sustentar, mais desgaste ela vai ter, né? Então, se a pessoa está bastante acima do peso, ela vai precisar ter uma redução desse peso para ter uma qualidade de vida melhor, para a sua coluna estar ali. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, não é porque a pessoa está um pouquinho acima do peso que ela tem dor, né? Normalmente, as dores acontecem por causa de posturas mantidas de forma inadequada. Então, o que eu tento fazer aqui é mostrar para o paciente não só como ele se portar no ambiente de tratamento, mas como ele se portar com a sua postura adequada no ambiente de trabalho, né? E isso ajuda muito. Então tá bom. Olha, às vezes a hernia de disco está super inflamada, outra mais ou menos, está começando. E qual que é a média assim, que você coloca assim, olha, você vai ter que ter tantas sessões, ou é tanta aqui, o que faz? Bom, com os métodos que nós desenvolvemos aqui no Instituto da Coluna, a gente consegue fazer regressão da hérnia com 5 sessões. Só? Só 5 sessões. Tanto faz ela estar tão inflamada como não? Exatamente. Tem pacientes que chegam aqui com uma posição assim que mal consegue andar e após 5 sessões a gente tem uma alta para esse paciente porque ele não tem mais nada. Então esse realmente é o diferencial, né? Eu tenho feito um compilado de técnicas de várias modalidades importantes da fisioterapia que unindo esse compilado, né, a gente consegue resultados muito bons para regressão de hérnia de disco. Você falou em técnica, eu sei que você tem vários cursos. Quais as técnicas mais que você atua? Bom, vou falar para você. Primeira coisa que eu preciso é de um diagnóstico bem feito. Então, quando o paciente chega, tem até um exemplo de uma ficha de avaliação que me ajuda a guiar toda a minha conduta de avaliação. Então, aqui que eu vou ver como que o paciente vai responder. Então, eu tenho algumas perguntas e tenho também alguns testes clínicos, algumas avaliações físicas, que aí eu vou ver como o paciente responde aos movimentos, né? Então, essa avaliação, ela vai me nortear para o que eu vou fazer durante essas 5 sessões. Aí, depois dessa avaliação, eu vou fazer ajustes quiropráticos. Então, eu tenho também a possibilidade de fazer alguns outro tipo de ajustes, né, que são os ajustes da osteopatia, mas são muito parecidos. São aqueles estralos. Eu confundo entre osteopatia e quiropraxia. Na verdade, são técnicas diferentes, mas que para esse fim de tratamento na coluna, eu pinço um pouco da osteopatia, um pouquinho da quiropraxia para fazer esse tratamento dessa forma. Isso é muito efetivo, porque os ajustes articulares acabam desbloqueando as articulações que estão rígidas e a pessoa tem um alívio imediato da dor, né? Porém, tem algumas pessoas que não gostam. É porque a quiropraxia normalmente estrala toda a gente, né? Tanto é que eu nem divulgo muito o nome quiropraxia, né? Porque a pessoa que está com hérnia de disco, tudo que ela não quer saber é ficar estralando. Lógico. Mas é uma coisa tão sutil que quando a pessoa está no meio de toda essa avaliação, essa prática, ela nem percebe o que está acontecendo assim e para ela não é uma coisa agressiva. Agora, quando ela já chega para falar, Américo, eu não gostaria de fazer aquele ajuste quiroprático, sabe? Não, tudo bem, a gente tem a quiropraxia instrumental. Então, ao invés de fazer ajuste quiroprático manual, a gente faz de uma forma totalmente segura. Chama o TIC, né? Chama TIC, exatamente, que é terapia instrumental quiroprática. Então, tá. a gente consegue utilizar o TIC como uma alternativa para isso. Muito mais levinho, mais gostoso. Exato.
Vou te falar, tem gente que procura exatamente o tratamento por causa dos ajustes da quiropraxia. Então vai. Ah, eu adoro aquele pescoço assim, te dá os. Exato. Dá um alívio na gente, hein? Não, com certeza. Nossa, você tá às vezes travada, às vezes você dá essa clicada aqui assim, né? Aquilo vai uma beleza. Sim, além da quiropraxia, né, que a gente faz após a avaliação, a gente utiliza muito a nossa mesa de flexo-distração. Essa mesa é bárbara. Essa mesa ela é considerada a Ferrari para os atendimentos de coluna, ou seja, quem vai trabalhar com coluna realmente, hoje essa é uma mesa referência. Então, foi um investimento, sem dúvida alguma, o maior investimento que a gente fez aqui na clínica, e o resultado dela é assim, depois que você começa a trabalhar com essa mesa, fica difícil voltar a trabalhar com uma maca normal, praticamente impossível, né? Porque seria um passo muito grande para trás. E ela realmente deixa a gente até de uma forma dependente dela, porque ela é muito completa. Então, grande parte do nosso tratamento, a gente é realizado naquela maca. Você dá uma olhada o que faz essa... É maca, né? A gente fala essa cama, né, maca? É maca. Ela te dá uma aliviada danada, né? Exatamente. Então, ela tem muitas possibilidades. Você pode ver que aqui no meu espaço, o que eu preciso? Da maca. Da maca e das minhas mãos, é o que eu preciso para trabalhar. Você mescla com a acupuntura também ou não? A acupuntura, eu sou pós-graduado em acupuntura, né? Tem tudo quanto é curso, isso aqui tem tudo. Eu utilizo, assim, algumas técnicas da acupuntura, porque a pessoa que vem com a hérnia ou qualquer outro problema de coluna, além do problema articular na coluna, ela tem dores radiadas para a musculatura que envolve, né? É. Então, para retirar essas dores musculares, a acupuntura é ótima, certo? Mas o que a experiência ao longo desses anos me deu é que realmente o tratamento ativo, né, esses tratamentos da quiropraxia e outros, a mesa de flexo-distração e o tratamento ativo, que a gente já vai falar na sequência, é o fino da bola para a gente conseguir destravar, né, os movimentos que estão bloqueados ali na coluna. Por isso que é legal você ir com um profissional bem competente, porque você não é uma técnica que você vai usar. Você vai usar vários, né? E vai ajudar tudo pra caramba, assim. Desde a ponta do fio de cabelo daqui até o dedão do pé, né? Sim, exatamente. E uma última técnica que a gente tem e que talvez seja uma das mais importantes é o tratamento ativo, que é a técnica de Mackenzie. O que é isso? A pessoa chega aqui bloqueada para frente. Normalmente a pessoa que tem hérnia de disco ou outros problemas na coluna tem grande dificuldade para baixar, né? E aí ela está bloqueada nesse sentido. E para fazer a extensão, ela faz. Para trás ela vai e não tem problema algum. Então, aqui no consultório, já na primeira sessão, ela chega com muita dor, chega mancando, chega com aquela dor que irradia, eu coloco ela em extensão e exploro muitos movimentos que estão desbloqueados e automaticamente aquela dor que estava descendo lá para a perna, ela vai subindo. Estava lá no pé, a pessoa fala, olha, já não está mais no pé, está no meu joelho. Ah, depois de mais uns minutinhos, olha, já voltou, está no meu glúteo. E daqui a pouco, ó, só sinto uma dorzinha localizada na coluna. Então a gente faz a centralização da dor. Por quê? Porque a hérnia que estava beliscando o nervo, ela com a extensão vai regredindo, o nervo vai ficando solto e a dor vai ficando inexistente. E aí eu uso esse movimento, 10 movimentos repetidos, de acordo com o que o paciente precisa, a cada 3 horas. Então o indivíduo, entre uma sessão e outra, ele continua em tratamento, só que na casa dele fazendo os movimentos que ele precisa. Bom, você fala em disco, mas você faz um tratamento geral também, né? Joelho... Faço também. Alongamento... Normalmente a procura tem sido muito grande por coluna, por isso que eu optei até por colocar o Instituto da Coluna de Catanduva. Mas quando vem pacientes assim com problemas de ombro, com problemas de quadril, às vezes de joelho, sempre que dá a gente enquadra. Exatamente. Mas eu tentei focar um pouco nessa parte, porque você sabe que a fisioterapia ela é generalista, ela não é especialista como a medicina, né? Sim. Então o que eu tentei fazer é focar só sobre um segmento para conseguir atender de uma forma muito eficaz e efetiva com poucas sessões. Então essa inclusive é a missão da nossa empresa, né? E você acha assim, por exemplo,
quem tem uma hernia de disco, seria ideal ela vir assim uma vez por mês para dar uma recalchutada? Olha, o que a gente fala? O que eu priorizo aqui é que o paciente venha de 4 a 5 sessões, dependendo do caso, e depois não precise mais de mim. Tem manutenção? Porque ele pode usar essas técnicas se começar a voltar. Agora, o que acontece? Às vezes, o indivíduo vem, fica muito bom, aí ele fala, olha, eu tive que fazer uma mudança, eu fui pegar um sofá, rapaz, travou de novo. Aí ele vai precisar novamente do tratamento, sabe? Mas se ele mantiver uma vida assim, um estilo de vida regrado, né, com as prevenções, normalmente ele não precisa novamente do tratamento. E olha, tem uma empatia nisso, por exemplo, você fala, quem tem hernia de disco não pode fazer pilates, não pode fazer academia, não pode, pode ou não pode? É mito que não pode, na verdade deve, né? Então o paciente quando ele chega, inicialmente ele está muito debilitado, então eu não mando ele inicialmente para o pilates, ou para a musculação, ou para o treino funcional, mas assim que ele vai conseguindo reduzir as dores, eu já peço para ele fazer inicialmente caminhada, que é mais levinho. Uma pessoa que estava muito mal, né, começa a caminhar, começa a não sentir dores. A partir da 3ª sessão, eu já falo, olha, você vai precisar de um treino agora um pouquinho mais intenso. Então, acontece de forma simultânea o final do meu tratamento e o encaminhamento para uma academia de musculação, ou pilates, ou treino funcional. Aí eu vou vendo, na verdade, o perfil do cliente, porque né? Às vezes você vai ao médico e fala, olha, vai repouso, olha, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode fazer academia, não pode fazer aquilo. Eu já passei por isso. E aí você vai, por exemplo, tem o Alisson, que é meu filho, vai, não, mãe, você tem que ir, porque quanto mais você fortalece, você vai, então, às vezes você fica na dúvida, né? Exatamente. Mas o que acontece? Educação física é uma área muito nova, né? Até alguns anos atrás, o profissional da educação física não lidava com esses tipos de problema. Só que as pesquisas vão acontecendo, os profissionais vão se elevando profissionalmente, vão lidando com essas situações. Verdade. E a gente tem que fazer a interação. Da mesma forma que eu preciso do médico, o médico vai precisar também manter o seu paciente ativo, né? Então, conhecer essas atualizações dos profissionais é muito importante, porque as pessoas estudam e desenvolvem, né, métodos que são específicos para uma pessoa que tem dor na coluna, que tem uma dor no joelho, né? Então, dá para fazer desde que faça no ciático, desde que faça com um profissional que tem a capacidade, né, a capacitação específica para lidar com esses problemas. Bom, você trabalha bastante com imagens, né? Ressonância, raio-x. E aí, como que você faz? É o médico que tem que mandar ou você manda fazer essas imagens para você limitar o tratamento? Bom, funciona dessa forma. Eu tenho uma padronização da minha avaliação, onde quando o paciente chega sem exames de imagem, muitas vezes eu não preciso, tá? Mas algumas vezes eu vou precisar solicitar para esse paciente. Então ele não precisa chegar, eu vou ter que fazer uma ressonância para depois vir aqui, ou eu tenho que fazer um raio-x para depois vir aqui. Não, ele vem aqui. Porque muitos dos testes que a gente já faz, a gente consegue detectar na hora o que a gente vai fazer na sequência, né? Então, se o diagnóstico dele é muito claro, os sintomas são muito claros apenas com esses testes, o paciente não precisa ser submetido a esses exames. Agora, quando eu venho aqui, faço um teste, olha, esse teste não ficou com uma resposta tão precisa. Olha, vamos fazer uma ressonância, vai ser melhor para o seu tratamento, né? E aí eu solicito para esse paciente a ressonância. Aí você mesmo pode solicitar? Posso solicitar, tanto a ressonância como qualquer exame de imagem, a gente faz o pedido, né? E esse paciente pode ir atrás dos locais específicos. América, agora sabe o que eu quero saber? Qual que é o diferencial do Instituto da Coluna aqui de Catanduva? Porque eu estou achando que isso é mágico. Bom, é o seguinte, não tem magia. Na verdade, eu tenho estudado muito coluna, eu não tenho poupado esforço financeiro para participar dos melhores cursos aqui no Brasil e professores, às vezes, de fora também. Então, eu tento me capacitar ao máximo para dar essa devolutiva para o paciente. Inclusive, a missão da nossa empresa
é fornecer aos nossos clientes, aos nossos pacientes, um tratamento efetivo, né, muito eficaz, com um mínimo de sessões possíveis, né? Então, esse realmente é o diferencial aqui do Instituto da Coluna de Catanduva. E para isso, a gente tem pensado diversas técnicas de vários métodos diferentes de tratamento. Isso chama-se técnica multimodal. Então, eu não sou quiropraxista, eu não sou osteopata, eu não trabalho com Mackenzie. Eu faço um pensamento do que tem melhor de cada das técnicas. Dessa forma, eu tenho uma visão global para enxergar o mesmo paciente, né? Então, a gente enxerga o paciente de vários ângulos, ao invés de enxergar só por um foco e esquecer de outro. Então, acho que esse é o diferencial que a gente tem entregado aqui para os nossos clientes. Foi por isso que nessa conversa de bate-papo fora da câmera, que eu te perguntei, e aí, o joelho, ombro, tudo, você falou assim, não, o meu foco, eu sei fazer, mas o meu foco é... Exatamente. Quem acompanha minhas redes sociais pode ver que eu não divulgo tratamento de joelho, tratamento de ombro. Eu sou formado em fisioterapia, que a gente já viu tudo isso. Geral, né? Sim, e aparece aqui joelho, aparece quadril, mas assim, como a demanda de coluna tem sido muito alta, eu resolvi ligar a minha imagem a tratamento de coluna. Tem mais alguma novidade para vir aí? Você vai fazer mais algum curso diferente? Olha, a gente está sempre fazendo curso, né? Eu tenho alunos da Faculdade de Educação Física e ex-alunos que consomem bastante os cursos que a gente faz, mas não é fácil empreender, né? E como a gente está no começo aqui do... você dá curso também? Eu dou curso também. Você também oferece, além de você fazer o tratamento, você oferece o curso de tratamento? Eu dou alguns cursos específicos, principalmente para profissionais de educação física que querem trabalhar com pessoas que saíram de uma reabilitação de coluna. Então eu dou esses cursos, né? Agora, quanto aos cursos que eu quero fazer, realmente esse ano, acho que foi o ano que eu mais fiz cursos na minha vida. Agora no segundo semestre eu tenho um curso do segundo módulo do curso de quiropraxia, que eu estou fazendo com uma pessoa que você não conhece muito, chama Alisson Brás, que além de meu grande amigo, é um excepcional professor, mas é o próximo curso aí para a gente terminar. Eu acho que circula o Brasil todo dando esses cursos, né? Exatamente, agora no mês de setembro estarei com ele em Rio Preto, para a gente concluir o último módulo do curso de quiropraxia. Então, só para eu entender direitinho, aqui o Instituto também, praticamente vamos falar uma escola, não é escola, como que seria falar? É um curso, que oferece curso. Sim, aqui a gente tem no fundo do Instituto um espaço que é uma sala equipada com ar-condicionado, a gente tem cadeiras específicas, né? Tem retroprojetor, tem diversas macas para a gente utilizar para fazer a parte prática. Então tem todo um espaço próprio para a gente também ministrar cursos. Que bom, hein? Eu acho que tudo quando você passa o que você sabe, você está ganhando. Isso é muito bom. Porque além, lógico, tem custo, tem tudo, mas vai ampliar a saúde, né? Exatamente. Até porque até pouco tempo atrás o profissional de educação física só trabalhava com pessoas saudáveis. Né? E fisioterapeuta não, só educação física? Não, eu digo porque meus cursos são mais voltados para esses profissionais, né? Mas vem fisioterapeuta, eu já recebi biomédicos também nos cursos para a parte de acupuntura, que eles trabalham muito com acupuntura também. Então, meus cursos são abertos para profissionais da área da saúde. Tá. E a educação física normalmente é personal que vão atender a academia ou não? É só... Como é que é? Normalmente funciona assim, a pessoa tem um profissional da educação física, ele é personal trainer, tem um cliente e aí esse cliente tem uma dor, algum desconforto muscular, ele pode intervir de alguma forma ali sobre esse desconforto com a pessoa fazendo uma ventosa, fazendo uma massagem relaxante. Tem ventosa. Você faz bastante ventosa também? Faço bastante também. Alguns recursos, a ventosa é um recurso... roxa. É um recurso da acupuntura, né? Então tem bastante coisa que dá para o personal fazer para dar essa qualidade, essa devolutiva para o seu cliente. Ai, que bom. Américo, eu te conheço, você sabe que você é do nosso coração, da minha casa, porque você desde criança amigo do Breno, amigo do Igor, amigo do Alisson. E eu sei, olha, te admiro
acho assim, ser super batuta, mas agora a gente vai encerrar e eu tenho um agradecimento imenso por você me receber aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem dor, porque é verdade que eu já senti, por exemplo, quando um sintoma da hérnia de disco normalmente dá o formigamento no braço ou na perna. Sim, né? Exatamente. Bom, primeiro, antes de fazer o encerramento, eu te agradeço imensamente por ter vindo aqui. Você, além de ser uma pessoa amiga desde que eu nasci, você é um ícone da comunicação aqui de Catanduva, então é um prazer estar recebendo você. E só respondendo sua pergunta, sim, a hérnia de disco, ela belisca o nervo. A hérnia é um extravasamento que vai beliscar esse nervo. Então as dores irradiam, porque toda vez que você bate no nervo, essa dor ela vai até o final dele. Então se é uma hérnia cervical, ela irradia para membro superior. Se é uma hérnia lombar, ela irradia para... Que dá o formigamento e adormecimento. Sim, exatamente. Então você que tem algum tipo de sintoma de dores na coluna, sabe que você não precisa sofrer com dor. Hoje em dia há tratamentos específicos e que não são aqueles tratamentos de 40, 50, 60 sessões. São tratamentos que podem ser realizados. Aqui no Instituto da Coluna a gente prioriza a margem de 5 sessões, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas a gente consegue resolver e te dar de novo autonomia, porque quem tem dor na coluna não é livre, ela está presa àquela dor. Então quando a pessoa se livra dessa dor, a pessoa tem a vida dela de volta. Então saiba que se você precisar de um serviço especializado para tratamento em coluna, aqui no Instituto da Coluna de Catanduva você vai ter esse tratamento. Gente, eu não falei que ele é bárbaro, que tem muita coisa boa. Que bom agora a gente saber que tem alívio da dor, alívio da coluna e com gente capacitada. Gostou dessa entrevista? Vai lá no meu canal, tem outras mais para você ver.